E finalmente veio a primeira derrota esmeraldina na temporada. Já era esperado que eventualmente o Goiás acabaria perdendo algum jogo, mas a derrota foi cruel. Não por conta do adversário, que venceu por 2-0 e, pra ser sincero, até que não fez muito esforço depois de obter algumas vantagens em campo, mas principalmente por conta do próprio Goiás, que jogou contra si mesmo e acabou entregando o resultado em algumas jogadas bem questionáveis. E se de um lado o Goiás enfrentava o Juventude, do outro ele enfrentava a pouca maturidade de alguns jogadores, principalmente o senhor Sly Garcia, que olha, pra mim, pelo menos na minha opinião, acabou de jogar sua temporada no Goiás fora. Vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, vou explicar pra vocês sobre o lance da expulsão, a segunda expulsão também, vou falar dos gols, como o Goiás jogou, como não jogou e como, obviamente, o Juventude jogou para vencer essa partida. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que acertam um soco na barriga do adversário. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Vou insistir um pouquinho com o like e a inscrição, que é importantíssimo. Faz agora no começo do vídeo ou ao final da análise. Se você gostou do vídeo, se você gostar do conteúdo, se inscreve e deixa o like que ajuda demais. Peço também que compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Compartilhe o vídeo, comenta no final do vídeo, eu sempre respondo os comentários, então participa aqui, interage aqui com a gente, deixando seu comentário, sua análise, sua opinião, que eu respondo todos. Clica no botão hypar, se torna membro do canal se você quiser mais conteúdo que nós temos aqui na plataforma, tudo isso ajuda demais a nós criadores de conteúdo a continuarmos fazendo esse trabalho. Beleza? Sem delongas, escalações aqui na tela, começando falando do visitante, o Goiás, que chega para enfrentar o Juventude invicto. O Goiás não havia perdido na competição, não havia perdido no título que conquistou no Goianão e ainda não havia perdido na Copa do Brasil, ou seja, invicto completamente na temporada. Um trabalho muito bem feito pelo Daniel Paulista e que traz a campo o 4-4-2, que ele já se tornou meio que o padrão, né, da escalação esmeraldina, com exceção do segundo atacante. Em vez de vir com o Jean Carlos, ele trouxe o Cadu como segundo atacante, visitando o Juventude, que vive um momento inicialmente complicado, né? Que ele estava na zona de rebaixamento. Uma equipe que é tradicionalíssima do futebol brasileiro, futebol do Sul, e que esteve recentemente, né, na Série A e tenta voltar à elite do futebol brasileiro, porém começou com resultados bem ruins. E precisava trazer de volta a confiança vencendo em casa. E aí vem a campo num 3-5-2, trazendo ali no meio o Mandaca e na frente o Alanzinho e o Allan Kardec, o infindável Allan Kardec. E assim, eu já vinha reclamando há algum tempo que o Goiás começou essa Série B com um time muito cadenciado, às vezes até demais. O que eu quero dizer? É um time que ele não acelera o jogo, ele não tenta ser vertical, ele tenta ser o dono da partida, mantendo a posse de bola, fazendo muitos toques, aproveitando-se da boa qualidade de seu meio de campo, formado por Lourenço, o Lucas Lima e o GG, que são jogadores com boa qualidade de passe. Então é um toca pra cá, toca pra lá, até que encontra um espaço, geralmente para cruzamentos. Então ele vai, busca a bola longa, busca o cruzamento, busca a bola infiltrada, mas com uma certa demora que o torcedor começa a ficar um pouco preocupado, porque parece que o Goiás, do jeito que vai jogando, ele jogou com uma segurança até exacerbada, jogando fora de casa, tentando manter a posse, mas sendo pouco vertical. Do outro lado, o Juventude, usando bastante o corredor pelo lado esquerdo com o Watson, chegava sempre em velocidade, era uma equipe que chegava para resolver a jogada, chegava toque e finalização, chegava toque e finalização, buscando o gol, buscando a resolução, em vez de ficar tentando tocar a bola no campo ofensivo e manter posse. O Goiás buscava a posse de bola, ele implorava a posse de bola e ele a mantinha. Era uma equipe que conseguia tocar bem, mas demorava demais a buscar aquele passe mais arriscado, aquele passe em profundidade, aquele cruzamento mais ousado. Demorava demais. O Goiás até tinha uma boa triangulação e, como eu falei, o meio de campo muito qualificado, mas faltava alguma coisa. O Cadu tentava buscar o jogo voltando, o Anselmo Ramon também voltava no meio, mas faltava finalizar, faltava buscar o gol. E aí o Juventude criou algumas chances perigosas, com boas intervenções do goleiro Tadeu, e o jogo caminhava para o Juventude ser melhor nesse primeiro tempo, terminando talvez até com uma vitória, que seria o justo pelo que se apresentava. O Goiás até criou algumas boas oportunidades também, mas não foram muitas, e elas foram muito demoradas a aparecer. E aí caminhava para um 0-0, onde o Juventude era melhor no jogo. Porém, em um cruzamento que vinha numa bola parada, né, numa falta que foi feita pelo lado direito,
Cruzamento na área, cabeçada pra trás, a bola bate no Luiz Felipe e acaba vencendo o Tadeu, que já tinha feito boas intervenções nesse primeiro tempo. E Juventude 1 a 0, merecido, 1 a 0 merecido. O Juventude era melhor na partida, mesmo não tendo a posse, era a equipe que era mais objetiva e conseguia chegar ao gol do Tadeu com mais perigo. O Goiás levou o gol e aí sai pro jogo, aí começa a acelerar, começa a criar alguma coisa, porém, por consequência, acaba deixando espaços. O Juventude começou a explorar um pouco mais a velocidade. Em uma dessas jogadas, a gente entra no lance da primeira expulsão. Um passe que encontraria o jogador do Juventude indo de frente para o gol do Tadeu. E aí eu vou falar a minha impressão, tá? Você fica à vontade, torcedor do Juventude, do Goiás, para comentar, discordar, com educação, eu espero, né? Então comente aí embaixo. Mas o que aconteceu? Primeiro, o jogador do Juventude, quando ele recebe a bola, na minha impressão, tá? Foi impressão minha, ele reduz a velocidade, ele deixa o contato acontecer, porque ele estava numa velocidade que, se ele continuasse na mesma, dificilmente o Rodrigo Soares encostaria nele, porque ele estava indo bem adiante, ele estava bem avançado em velocidade. Quando ele toca na bola, a bola vai na direção do gol, ele está indo de fato em direção ao gol e tem a posse, só que ele segura um pouco a velocidade, e nisso existe de fato contato do Rodrigo Soares com o jogador do Juventude. Isso ninguém questiona. Agora, muitos falaram que havia a cobertura de um jogador que estava próximo. Não me lembro quem era, mas havia a cobertura de um jogador que estava próximo. E eu posso falar pra você, mesmo ele estando próximo, e o próximo eu diria ali uns 2, 3 metros, não havia cobertura, porque, primeiro, ele não estava em mesma linha do jogador defensor que fez a falta. Segundo, que o jogador que faz a falta é o último homem em direção ao gol. Ele é o último homem em direção ao gol. Sendo assim, pela regra, não há o que se discutir. O juiz deu amarelo, mas logo depois o VAR chamou e, pra mim, corretamente expulsou o jogador do Goiás. Havia, como eu falei, um outro defensor próximo, mas não era o suficiente para se considerar uma cobertura. O Rodrigo Soares era o jogador mais próximo em direção ao gol. E assim como o próprio jogador do Juventude estava mais próximo do que os próprios defensores. Sendo assim, a falta foi feita pelo último homem e, na regra, isso é de fato para cartão vermelho. Uma expulsão justa, coisa do futebol. Até aí, a gente pode questionar a decisão do Rodrigo Soares de fazer a falta, enfim, pode questionar o que for, mas ainda tá dentro do que é considerado lance de jogo, né? Uma expulsão causada por um lance de jogo, uma falta que, pelas consequências, pelos fatos imprimidos, era a falta para vermelho. Na cobrança, o Tadeu fez uma bela defesa, inclusive. E aí, termina o primeiro tempo com o Juventude com 1 a mais e com um gol à sua vantagem. Vai pro intervalo e aí você espera o seguinte: você espera que o técnico do Goiás tente passar uma moral pros seus jogadores, fala, ó, dá pra ganhar, vamos lutar, pelo menos correr atrás do empate, eu conto com vocês, eu vou fazer algumas mudanças pra deixar o time mais veloz, o time um pouco mais ofensivo, vamos buscar o jogo, não temos nada a perder, já estamos perdendo mesmo, vamos pra cima. E aí ele faz uma substituição que pra mim é uma substituição correta, sabe? Se você for fazer a análise fria em peças, né, em campo, ele tira um jogador lento de ataque, no caso o Anselmo Ramon, e coloca um jogador de velocidade que é o Wesley Garcia. Em teoria, é uma substituição correta. Ele está colocando velocidade e intensidade com um jogador que vem entrando bem no segundo tempo. Até aí, tudo bem. O problema é que o Daniel Paulista não contava com a gigantesca infantilidade do senhor Wesley Garcia. Mas no Goiás, nessa temporada, ele vinha fazendo bons jogos entrando no segundo tempo. Vinha jogando bem, vinha até fazendo gol, sendo importante. E aí, quando ele entra, poucos minutos depois dele estar em campo, ele sofre uma falta que pra mim, o jogador de Juventude deveria ter sofrido pelo menos o cartão amarelo, né, pra mim era o justo, pela forma como o jogador fez a falta no Wesley, caindo por cima e o braço bate no rosto dele, não foi intencional, pelo menos não me pareceu, mas independente disso, me pareceu uma falta pelo menos pra amarelo. O juiz só deu a falta, nem amarelo ele deu, mas ok. Aconteceu isso, e começou essa rusga, né, aquela marcação mais em cima dele, mais física. E o garoto, eu vou falar garoto, porque pra mim, um cara que faz o que ele faz em campo, o que ele fez em campo, pra mim não é maduro. Não é um homem de campo. Ele é um garoto, ele é um moleque. Porque o que ele faz? Ele, numa corrida, até que se não me engano, ele tava até com a posse de bola, ele dá um soco na barriga do cara. Avançando pro ataque. O Goiás com a posse de bola, avançando pro ataque, ele acerta um soco na barriga do jogador do Juventude. E assim, é o tipo de atitude que a gente fala, cara, o jogador tem que ser muito burro. Porque tem 1 milhão de câmeras do VAR, 1 milhão de câmeras da transmissão, pra mostrar o que ele faz em campo. Não vai passar batido. Uma agressão como aquela não passa batido, cara. Sabe, é um tipo de decisão que é papo de rescisão de contrato. Porque o cara, não só ele prejudica seu time,
E ele desrespeita seu time, porque o seu time vem de uma invencibilidade longa, precisa, né, dessa moral, quem sabe buscar um empate fora de casa, com um a menos, mantendo a invencibilidade. Pensa como isso seria grande pro Goiás. Pra piorar, além de perder essa oportunidade, ele prejudica mais ainda, deixando o time com um a menos e mostra um completo despreparo psicológico dentro de campo. Não aguenta uma pressão de jogador. Ele já é pequenininho, ainda passa a impressão de infantilidade jogando em campo. Cara, como é que eu vou contar com um jogador como esse, sabe? O Daniel Paulista certamente, ou ele ou alguém do Goiás vai ter que dar uma chamada no cara, no mínimo, ou uma bela de uma multa. Porque, pra mim, esse tipo de atitude não é futebol. O lance do Rodrigo Soares, a gente questiona, porque, né, lance de jogo, uma falta, ok, é questionável, tudo bem, mas acontece. É uma falta, o time homem, ok. Agora, a agressão, da forma ridícula como foi, cara, aí é papo de deixar realmente encostado, não é à toa. Que ele não se encontra nos clubes por onde ele passa, sabe? Não fecha, não passa aquela impressão de confiança. Porque quando o time, de fato, conta com ele, ele faz uma presepada dessa. E aí, resultado, o Goiás ficou com um a menos. Pouco tempo depois, o Juventude, um cruzamento vindo da esquerda, o Allan Kardec sobe tranquilo, cabeceia no canto direito do Tadeu e faz o segundo gol do Juventude, que acabou o jogo. Depois disso, foi o Juventude tocando a bola com muita tranquilidade, parando as jogadas com faltas, praticamente todas, parava as jogadas com falta, começou a fazer muitas faltas, inclusive, e queria que o jogo acabasse, tava 2 a 0 com 2 a mais. Ele não ia desgastar fisicamente e também não ia se esforçar pra fazer uma grande goleada, porque corria o risco de o Goiás, apesar de estar com 2 a menos, ter a possibilidade de um contra-ataque. Ou quem sabe, às vezes, achar um gol numa bola parada, afinal, tava fazendo muitas faltas mesmo o Juventude. Então, o melhor é cozinhar o galo, sabe? Vai jogando devagarzinho aqui, vai tocando de lado, tenta chegar devagar, mata a jogada com falta e deixa o tempo acabar. E foi isso que o Juventude fez, foi enrolando o jogo aqui, sabe? Cozinhando, até que o jogo acabou e decretou a primeira derrota do Goiás na competição, que perde a liderança, cai aí nas posições, se não me engano, nesse momento é o quarto colocado, né, na tabela, com 7 pontos, e o Juventude sai da zona de rebaixamento. Uma vitória importantíssima para virar a chave, né, para o momento do Juventude, que não é time de brigar lá embaixo contra o rebaixamento, né? A gente entende que é uma equipe que tem um peso grande, né, no cenário brasileiro, é uma equipe forte, é uma equipe qualificada, tem bons jogadores e deve utilizar essa vitória como um trampolim, né? Como uma forma de subir mais ainda, de ganhar mais confiança para as próximas rodadas da Série B. E o Goiás, né, apesar de ter perdido o jogo, tem suas qualidades, tem o bom passe de bola, tem o bom controle da posse. Agora, precisa começar a cadenciar menos o jogo e ser mais objetivo. Tem uma qualidade técnica de meio de campo que permite com que jogadores como Lucas Lima, Lourenço sejam mais ousados, tentem passes com mais qualidade, tentem infiltrações. O Lucas Lima precisa voltar a chutar no gol. O Lucas Lima muitas vezes recebe a bola de frente na área, de frente pro gol, e ele resolve fazer o passe de lado, tentando fazer a assistência. Chuta no gol, cara. Tem oportunidade, chuta no gol. Lourenço tá de frente, chuta no gol. O GG gosta de chutar, ele já finaliza mais. Mas agora, Lourenço, Lucas Lima, finaliza no gol. Não é só o Anselmo Ramon que tem que empurrar a bola pras redes. Não é só o Cadu. O meio de campo também tem que finalizar. Então, tem essas questões a se corrigirem. Foi a primeira derrota. Foi muito peculiar a forma como aconteceu, né, por conta das expulsões. Mas o Goiás tem que tirar o jogo de hoje como lição, para não se repetir e manter o bom trabalho que vem sendo feito nessa temporada, que não se perde por conta de uma derrota como essa. É só motivo para aprender com os erros e não repeti-los nas próximas partidas. Mas eu quero a sua opinião, quero você, torcedor do Juventude, você, torcedor do Goiás, o que você achou do jogo, você, torcedor do Juventude, quero saber de você. A primeira vitória, né, na Série B, isso catapulta o Juventude para uma temporada melhor, para quem sabe aí um turno, né, com mais vitórias, com mais conquistas. O que você tá achando do time do Juventude, esse elenco atual? Acredita que dá pra brigar pelo acesso? Dá pra lutar pra Série A 2027? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E você, torcedor do Goiás, a primeira derrota aconteceria eventualmente, é normal, mas da forma que foi, realmente tem muitas coisas a se questionar, muitas coisas a se comentar. O que você achou? E aí, daria mais uma chance ao Wesley Garcia, mesmo ele tendo feito o que fez? O Rodrigo Soares, você puniria ele de alguma forma ou acredita que também foi o lance do jogo, como eu achei? Wesley Garcia, qual seria a sua conversa com ele, que ainda veste a camisa do Goiás, e ele ainda tem que contribuir, né, com o ataque esmeraldino? O que você mudaria para as próximas partidas do Goiás? Coloca também a sua opinião aí nos comentários, a análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta como eu pedi,
clica no botão hypar, se apareceu pra você, e quando você deixa o like ou arrasta a descrição pro lado, aparece ali o botão hypar, clicou nele, é rapidinho, ajuda demais a continuarmos aqui o trabalho, fortalece muito o trabalho do canal. E uma outra dica pra você, não sei se você reparou, aqui embaixo ficou aparecendo alguns produtos, são produtos com preços muito interessantes e que ajudam muito aqui o canal. Se você adquirir os produtos que aparecem por aqui, o canal é fortalecido, recebe ali, né, uma comissão e ajuda muito a gente a continuar fazendo esse trabalho. A outra forma de você nos ajudar é se tornando membro. Não é apenas uma ajuda, você tá ganhando benefícios. Por a partir de apenas R$ 1,99, você entra no Gather Futebol Clube, o grupo de membros do canal. E ali você nos ajuda com participação diária, você tem tabela de jogos, tabela de esportes, vários lances durante o dia, a gente vai publicando ali as informações dos jogos que estão acontecendo. Por lá também tem comentaristas do YouTube, membros especializados em futebol para conversar com você, conteúdos exclusivos e antecipados e muito mais. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.